meus queridos, tudo bem? Espero que sim, né? Cada um aí na tranquilidade da sua casa. Vamos torcer para que essa pandemia acabe logo e que a gente possa retornar ao nosso convívio escolar, como sempre foi tão gostoso, prazeroso. Confesso que estou com muita saudade de vocês, queria estar aí bem pertinho para a gente poder aprender juntos mais sobre a dinâmica populacional na escola, né? Mas como o momento agora é outro, nós vamos estudar um pouquinho sobre a população europeia e junto entrando já em detalhes sobre a sua economia, para dar uma revisão em cima do conteúdo que vocês já estudaram. Lembrando que esse conteúdo é muito importante, são temas relevantes no vestibular, então a gente precisa seguir em frente com o conteúdo, certo? Vamos lá então. Continente europeu, população e economia. A estrutura da população europeia, em sua grande maioria, é dividida por países desenvolvidos. Isso não é novidade para ninguém, a gente já vem estudando isso há muito tempo. Desenvolvidos são países que têm mais qualidade de vida, uma notinha do IDH bem maior do que de países subdesenvolvidos e até dos subdesenvolvidos emergentes, que é o caso do Brasil. Tá? E esse fato de eu ter países desenvolvidos no continente europeu pressupõe que as populações destes países possuem uma boa qualidade de vida. Por esse detalhe, a gente vai estar vendo nos próximos slides, nas próximas aulas, quando a gente tiver mais oportunidade para conversar, que o fato da população desses países do continente europeu terem uma boa qualidade de vida, fato ocorrido por serem países desenvolvidos, chama a atenção da população dos países emergentes e dos países subdesenvolvidos que não são emergentes a irem para lá de forma legal, muitas vezes, mas também imigrantes ilegais, certo? A gente vai estar vendo isso nos próximos slides. Então, esses países do continente europeu, que são ricos, normalmente nós vamos observar dois fatos importantes. São eles: pequeno crescimento vegetativo. Prof, não lembro mais, o que é isso? Quando eu falo em pequeno crescimento vegetativo, eu estou falando de países em que as famílias têm poucos filhos, certo? É muito comum a taxa de natalidade ser baixa, a taxa de fecundidade ser baixa também. Por que, prof, muitas pessoas as famílias não têm muitos filhos lá? São vários detalhes, como a gente já vem conversando sobre isso há muito tempo. Primeiro, as pessoas geralmente, por terem boa qualidade de vida, acabam tendo mais oportunidade de estudo. E daí acabam o ensino médio, né, o colégio em si, fazem uma faculdade, uma especialização, se dedicam aos estudos, depois acabam procurando um emprego à altura de tudo que estudou, e eles fazem a carreira deles. E quando se deparam, muitas vezes, ou já têm uma idade um pouco avançada, ou porque, não, eu preferi estudar, trabalhar, não ter filho, ou no máximo 1, 2, e por conta disso nós vamos ter nos países da Europa um pequeno crescimento vegetativo. Outro detalhe que vai chamar a atenção vai ser a expectativa de vida bastante elevada, ou seja, é muito comum encontrarmos uma população mais idosa. Por isso você viu tanto nos noticiários no momento de quando a pandemia estava no seu pico nos países europeus, eles falando bastante a respeito dos idosos. E sim, isso daqui chama atenção, porque como nós vamos ter muitos idosos na população europeia, porque eles têm uma qualidade de vida, ou seja, eles vivem mais, é muito comum, se você andar na rua, encontrar mais gente com uma idade avançada do que crianças, certo? Por esses dois detalhes. Primeiro,
pequeno crescimento vegetativo. Segundo, a expectativa de vida bastante elevada, tá? É comum as pessoas viverem mais lá por conta dessa boa qualidade de vida que nós encontramos na população europeia. Então, para melhor analisar estes dados, vamos observar pirâmides etárias. Aqui eu vou ter da Europa de 2006, comparando com a pirâmide etária de um país subdesenvolvido como de algum país da África, tá? Nossa, prof, de 2006. Lembrando que para fazer a estimativa de uma pirâmide etária não é assim uma mudança de um ano para outro, vocês sabem disso porque a criança que era o ano passado continua sendo criança esse ano, né? Então a pirâmide não vai estar sendo modificada por esse detalhe. Então a gente tem que esperar essas crianças se tornarem população economicamente ativa. Lembra? A gente já estudou sobre isso. Daí para entrar num outro quadro de estudo. Então, vamos lá, vamos observar aqui as duas pirâmides etárias. Olha só como a gente já vem falando isso há tanto tempo. Olha aqui, de um país subdesenvolvido da África, foi escolhido um lá, aleatório, para a gente ter aqui como base. Prestem bem atenção. Olha a quantidade de criança que nós vamos ter em países subdesenvolvidos do continente africano. Em azulzinho aqui, ó, a população economicamente ativa. Olha aqui, e depois os nossos idosos. 65 para cima, olha só como diminuiu. Então, se você estivesse andando na rua, você encontraria o quê? Muitas crianças, um bom número de pais, certo? E aqui um pequeno número de idosos. Seria mais ou menos assim para vocês terem uma ideia. O pai e a mãe aqui poderiam ter mais do que 2 filhos, porque tem mais criança. Entenderam a lógica? E daí eu teria um vô ou uma avó. Para ter a média, olha só, um pai e uma mãe, mais do que 2 filhos, e teria um vô, uma avó. Essa seria mais ou menos a média para vocês entenderem. Aqui nós vamos ter a média das pirâmides etárias de países da Europa. Olha aqui comigo, gente, ó. Essa basezinha aqui seriam as crianças. Dá uma olhada como é menor do que a população economicamente ativa. Conseguem observar isso aqui comigo? E olha os idosos aqui. Não é exagerado, nossa, eu imaginei que tinha muito mais idosos, até porque essa população ela ainda está se tornando idosa. A população economicamente ativa vai um dia se tornar idosa, certo? Então, a gente consegue ver aqui, ó, pai e mãe tendo poucos filhos, ou seja, vamos supor assim, o pai e a mãe, 2 pessoas, e aqui nós vamos ter talvez uma criança, uma média, certo? Pode ser 2, claro que vai ter família que vai ter 3 filhos ou até mais. Isso é só uma média, tá, gente? E aqui nós vamos ter a população idosa. Isso aqui prova que nós temos qualidade de vida. E também vem um outro detalhe que nós vamos estar confirmando nos próximos slides. Pensem comigo, se essas crianças aqui daqui a pouco, daqui a alguns anos, ó, 2006 para 2020, uma boa parte já se tornou população economicamente ativa, certo? Isso quer dizer que está diminuindo o número de pessoas que estariam trabalhando no continente europeu. Se tem menos gente trabalhando, automaticamente está sobrando emprego. Aí, se está sobrando emprego, é país desenvolvido, que tem uma boa qualidade de vida, gente, isso enche os olhos de pessoas que moram em países subdesenvolvidos. E é óbvio que daí muitas pessoas vão querer ir para lá para trabalhar num lugar desse pensando, eu quero ir para lá para ter uma boa qualidade de vida como essas pessoas da Europa, como esses europeus em si. Então, nos países desenvolvidos, a base, que é essa parte aqui de baixo, ela é bem mais estreita, o que indica uma baixa taxa de natalidade. Ó, se aqui é menor do que esse aqui, nós vamos ter uma baixa taxa de natalidade. Aqui é maior do que esse aqui, certo? Tem que concordar aqui comigo, ó, esse aqui é maior que esse aqui. Então, aqui a taxa de natalidade é mais alta, porque aqui essa base ela é mais larga. Em países desenvolvidos, o topo é mais largo, o que mostra a população de idosos, que é maior e bem mais com uma qualidade, expectativa de vida da população. Olha só, aqui é mais largo que aqui.
Então, qual é o detalhe? Porque eu tenho expectativa de vida maior. É fácil as pessoas falarem assim: ah, na minha família tem um idoso com mais de 80 anos. O que você vai encontrar com mais dificuldade num país de continente africano. Não é tão comum as pessoas falarem: ah, na minha família tem pessoas com mais de 80 anos. Por exemplo, na minha família, aqui, eu não tenho ninguém com mais de 70 anos. Os meus avós que faleceram em 2000 e 2001, meus avós faleceram. Ambos tinham 71 e 72 anos, nessa faixa. Então, para vocês verem, porque a gente mora em país subdesenvolvido, a qualidade de vida, a expectativa de vida, desculpa, não é tão elevada. Mas a de 2001 para 2020 modificou. Ah, professora, mas agora no período da pandemia. Gente, a pandemia é uma exceção. Vai modificar as pirâmides etárias? Vai, de certeza. Daqui a um ano, por exemplo, quando vocês estiverem lá no terceirão, quando a gente começar a analisar esse conteúdo novamente como revisão para o vestibular, a gente vai conseguir ver furos nessas pirâmides, tá? Mas eu não consigo prever isso com vocês. Infelizmente, a gente vai estar vendo esses furos, tá? Não consigo prever como vai ficar a pirâmide, mas a gente sabe que isso vai ocorrer por conta da quantidade de morte que ocorreu pela pandemia, tá? Outro aspecto a ser observado é o corpo da pirâmide, o formato dela, que a gente já estudou várias vezes, que em países desenvolvidos ela é larga, indicando o predomínio da população adulta, e desta forma podemos chamar o país de adulto, tá? Quando eu tenho mais aqui, ó, como vocês estão vendo aqui, nós vamos ter mais adultos, então eu posso falar que esse meu país é um país de adulto. Aqui é um país de criança. Então, se eu fosse presidente desse país, o que eu deveria fazer? Investir na educação, para que futuramente eles tenham uma boa qualidade de vida, um bom emprego, para poder ter uma expectativa de vida melhor. Certo? Aqui, o que eu preciso fazer? Dar uma boa qualidade de vida para os meus adultos, para que no futuro eles continuem aumentando a expectativa de vida. Tá? Seguindo então, as taxas. Taxa de crescimento vegetativo, como a gente já observou, é baixo. Tá? Porque nós temos poucos aqui, a taxa de fecundidade é pouca porque as mulheres pensam, não, primeiro eu quero investir na minha carreira, ter um bom emprego, depois eu vou pensar em casar, ter filho, ou seja, casada mais futuramente, aí acaba que depois de uma certa idade, não quero mais ter filho, eu acho que eu só vou comprar um cachorrinho, vou cuidar da minha vida dessa maneira. O que faz, então, a taxa de crescimento vegetativo ser baixa? Olha só, planejamento familiar, métodos contraceptivos, grau de instrução, como a gente já comentou, custo de vida alto também. Não é porque é país de primeiro mundo o custo de vida é baixo, não. Até porque conforme vai aumentando o meu grau de instrução, eu não vou mais querer coisas que antes eu queria. Se eu tenho um bom financeiro, claro que eu vou querer um carro melhor, uma casa melhor, entenderam? E a inserção da mulher no mercado de trabalho. Agora, a mulher trabalhando, não tenho tempo para ter filho. E outro detalhe, taxa de mortalidade também é baixa, como a gente viu na expectativa de vida. As causas disso, excelentes condições de saúde, certo? É muito comum as pessoas lá terem uma facilidade para ter condições de saúde. Saneamento básico, isso daqui é muito importante, gente. Vocês não têm noção da importância de um saneamento básico, de um esgoto. Nossa, professora, falando de esgoto, aqui onde a gente mora, na região sul do Brasil, principalmente aqui em Santa Catarina, que nós temos origem de população europeia, que a nossa qualidade de vida ela é maior se for comparar o Brasil todo. É claro que a gente vai achar um pouco estranho isso daqui, mas sim existem muitos lugares no nosso país e no mundo em que eles não têm um saneamento básico, água potável dentro de casa, um esgoto.
Atendimento hospitalar e alimentação, acesso fácil, alimentação saudável também, tá? Olha só, aqui um quadro comparando, gente, presta atenção aqui comigo. Mortalidade infantil. A cada 1.000 crianças que nascem em um país da Europa, 8 morrem, certo? E num país africano, por exemplo, como a Serra Leoa, a cada 1.000 crianças que nascem, 164 morrem. E aqui tem o Brasil, para vocês entenderem. A cada 1.000 crianças, 22 morrem. Expectativa de vida, a média, a base mais ou menos do que eles têm. Países europeus, 78 anos é a expectativa de vida deles. Agora, olha aqui de um país africano, gente. 51 anos. Conheço muita gente com 51 anos. A minha mãe tem 55. Eu não consigo imaginar a minha mãe já como se fosse muito idosa, uma mulher assim super ativa. Vocês também devem conhecer muita gente com 51 anos. Nossa, super jovem, faz de tudo, trabalha muito ainda, tá longe de pensar em se aposentar. E olha só em países africanos. É a idade assim que a média já está superando já o que seria o idoso. Para vocês verem como a qualidade de vida lá é baixa. Aqui no Brasil, 72 anos, como eu falei para vocês. Ah, prof, mas eu tenho um vô de 80 anos. Sim, gente, isso daqui é só uma média. Não quer dizer que chegou a 71, 72, acabou a vida da pessoa. Não, bem pelo contrário. Vamos seguir viagem, beleza, vamos continuar. Mas isso não quer dizer que agora vai morrer com 72 anos, tá? O IDH, tá? Que é aquela notinha que eu já venho falando para vocês há muito tempo, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que mede a qualidade de vida, observando 3 detalhes, tá? Para um país receber essa nota, é avaliado 3 detalhes. Lembrando, padrão de educação, nível de escolaridade, saúde, a qualidade de saúde da população, se tem acesso fácil, deu uma dor de barriga, essa pessoa consegue remédio fácil, teve sarampo, essa pessoa consegue ser diagnosticada rapidamente, e a renda, a média salarial, tá? Eu vou olhar esses 3, vou fazer uma média até de 1,0. Quanto mais perto dessa nota, do 1,0, melhor é a condição de vida desse país, certo? Aqui, então, como que a gente pode chegar nessa conclusão aqui desse IDH? Países possuem uma boa qualidade de vida, quanto mais perto do 1. Baixa taxa de natalidade e mortalidade. Ai, prof, quer dizer que um país que tem muita criança nascendo, ele não pode ter um IDH bom? Pode sim, gente, só que tem um detalhe, não quer dizer que uma família que tenha muitos filhos não tenha uma boa qualidade de vida. A diferença é que quanto mais filhos, vocês podem perguntar isso para os pais. Muitos podem responder o seguinte para vocês, se vocês perguntarem assim, ô pai, ô mãe, você gostaria de ter mais filho? No fundo, claro que muita gente queria ter, mas só que as pessoas planejam e pensam assim, não, filho, se eu tivesse mais filhos, eu não teria condições talvez de pagar uma escola de qualidade para vocês todos, não teria um plano de saúde, o cursinho que você está fazendo de inglês, os teus irmãos eu ia conseguir pagar, então por conta de um planejamento, eu preferi só ter 1 ou 2, entenderam a lógica? Então é nesse sentido aqui. E as pessoas têm um maior poder de consumo devido à renda, tá? Porque daí se eu tenho uma baixa natalidade, eu posso dar algo melhor para os filhos. E também nos países desenvolvidos é isso que acontece. Há um maior contingente de mão de obra qualificada. Olha o segredo da palavra, qualificada. Não é mão de obra barata, que eu digo que qualquer... você não precisa de um determinado estudo específico para poder trabalhar na área. Entenderam? Daí aqui, quando eu tenho uma mão de obra qualificada, a pessoa se especializou. E aqui eu tenho o IDH, a notinha dos países europeus. Vocês lembram que isso daqui muda, certo? Conforme vai passando os anos, isso daqui pode modificar, tá? Não existe país com 0,0 porque não existe uma perfeição. Mas a gente chega com uma nota 9. É igual você tirar 9 numa prova. Nossa, eu tirei 9, que legal, ótimo. Imagina aquela matéria difícil. Nossa, quase que é impossível tirar 10. Você vai lá e tira um 9,6. Não é de ficar feliz? Então olha aqui a nota aqui, da Noruega, por exemplo.
E aqui para a gente encerrar, então, falando rapidinho sobre os imigrantes que sofrem muito no continente europeu, tá? Que são assuntos que a gente vai estar trabalhando mais. É que, como eu falei para vocês no início, chama atenção para o país, dos países europeus, para esse continente, por conta da oportunidade de trabalho, da qualidade de vida, e muitos imigrantes vão para lá, e muitos desses de maneira ilegal, com documentos falsos. E nós vamos encontrar em vários noticiários aqui, ó, esses imigrantes sofrendo com a xenofobia, que significa essa discriminação que é praticada contra esses imigrantes, tá? E daí eles acabam sofrendo, muitas vezes vão para lá e fazem trabalhos que quase que desumanos, não dão qualidade que deveriam, porque como tem documento falso, eles não vão a lugar nenhum para reclamar. Então a gente vai estar vendo nas próximas aulas, tá? Um pouquinho sobre a xenofobia e o conflito que nós vamos ter aqui sobre isso, tá? Então vou encerrar hoje com vocês. Um grande beijo, tô com saudade e até mais. Tchau!